Quando Deus criou o mundo, assim o contou Moisés. Disse logo de princípio, haja luz, e luz fez. Fez-se o dia e fez-se a noite, logo no tempo primeiro. No segundo, o firmamento, a terra e o mar no terceiro. No quarto dia criou o sol, a lua e estrelas, um de dia e outro de noite, e todos gostam de velas. No quinto, criou os peixes e os reptis do grande mar, e as aves de toda espécie apareceram no ar. No sexto dia criou os que em terra firme estão, e sobre todos o homem, a coroa da criação. Criou Deus nestes 6 dias tudo quanto abençoou, e terminada a criação, ao 7º descansou. Neste dia disse Deus a Moisés, não farás nada, nem tu, nem o teu boi, nem o teu criado, nem o teu asno, nem ninguém que esteja dentro das tuas portas para dentro, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei com uma mão forte da terra do Egito. Eu vingo a iniquidade daqueles que me aborrecem até a 5ª geração, mas uso de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, ao 7º descansou. Criara o homem sozinho num jardim delicioso, depois deu-lhe companheira para seu perfeito gozo. Foi Eva essa companheira, nascida do próprio Adão, de uma costela vizinha do vazio coração. Amou ela a companheira que lhe era dada por Deus, a carne da sua carne e osso dos ossos seus. Muitos frutos tinham ambos por precioso manjar, e o seu trabalho no jardim só era pena regar. O melhor fruto que havia era o da árvore da vida, mas a árvore da ciência era a fruta proibida. Foi então que o ser maligno, a serpente sedutora, lançou na alma da mulher a cobiça enganadora. Eva fala a seu marido que aceita a proposta ingrata, e o pecado é como a lepra que se apega a toda a mata. Roubaram ambos o fruto que lhe deu conhecimento e ficaram presos da morte e do lavor violento. Do Éden foram expulsos para não entrarem mais. Com dor cavou ele a terra e teve ela os filhos com mais. Os seus 2 primeiros filhos foram Abel e Caim, um pastor, outro hortelão, um manso e outro ruim. O sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor, o de Caim não o foi, no que se encheu de furor. E saindo ele um dia ao campo, a seu próprio irmão deu caça, e desde então, em guerra acesa, tem vivido a nossa raça. Caim, fugindo da face da divina omnipotência, fez a primeira cidade e teve grande descendência. Muitos filhos criou Eva, e filhas criou igualmente, mas de Sete é que nasceu a gloriosa semente. De Sete é que veio a nascer Jesus Cristo mais tarde, da família Sete. 7º depois de Adão foi Noé, o patriarca. Para se livrar do dilúvio, construiu uma grande arca. Francisco Domingues, o Chico Bioleiro, camponês de 63 anos, cantador e improvisador da linhagem dos jograis medievais. Após haver frequentado um ano a escola primária, foi guardador de ovelhas. Atualmente é proprietário de alguns acres de ruim-terra que amanha quando o demónio da poesia o não empurra ao sonho. Uma veia inesgotável, um estilo pessoal de cantar, uma memória prodigiosa e a facilidade em tocar vários instrumentos, flauta, guitarra, caixa, bombo, harmónica de boca, castanholas e, em especial, um instrumento a que ele próprio chama o seu lato, guitarra de sua invenção e cuja caixa de ressonância é constituída por um bidão de petróleo. Esta guitarra, de uma amplitude sonora bastante excepcional para as suas dimensões, pode fazer dançar para dela inteira, ecoando por todos aqueles vales. Soltou, pois, Noé um corvo, o mais bruto dos animais, e achando já onde pousarem, a arca não voltou mais. Depois saiu Noé da arca para a terra ir trabalharem, fazendo vários plantios para todos sustentarem. Foram uns cavar na terra para produzir o pão, outros fazendo morada para a sua habitação. Foram uns cavar na terra para seu sustento inteiro, e Noé foi quem a vinha no mundo plantou primeiro.
Mas depois, cheios de orgulho, alta torre construíram. Mas confundidas as línguas, depressa se dividiram. Essa torre de Babel não teve continuação, mas desde então até hoje tem durado a confusão. Paradela, no distrito de Miranda do Douro, é das nossas aldeias a que geograficamente fica mais a oriente, cerca de 300 habitantes. Forte imigração, economia de subsistência. Conserva numerosos vestígios de arcaísmo que lhe valem um isolamento secular. A alvorada em que sempre participa Francisco Domingues é tocada pelas ruas nas manhãs dos dias de festa. Francisco Domingues tem um gosto pronunciado pelos temas bíblicos, as fórmulas geográficas, as lições de uma história pátria nem sempre ortodoxa, mas sublimada pela imaginação e a fantasia. Poeta tradicionalista, a sua obra reflete conceitos e formas fixadas no passado. A sua visão patriarcal do mundo e da sociedade agropastoril em que vive é, no entanto, temperada por um sólido bom senso camponês. O nome Paradela vem dos romanos? O nome de Paradela vem do tempo dos romanos, quando eles ali pararam há já mais de 2000 anos, sabe? Isto é o nome de Paradela. Portanto, eu fiz os versos acerca dos homens primitivos das cavernas, sabe? E foi por aquelas cavernas de onde tinha vivido o homem primitivo, como na Penha do Mouro, onde a lenda diz que viveu ali o Mouro. Foi na Penha das Torres, onde houve um antigo castro, onde seguramente Viriato e outros antiquíssimos guerreiros se defenderam ali. E assim, e por aquelas cavernas encontrei a metade de uma moda de fone que eu tenho em casa, e depois, quando estava nas cavernas, é que eu fazia os versos, que as cavernas, dizia assim, bem na caverna, dizia assim, este homem das cavernas tem-me feito hoje pensar, era um pobre judeu errante, não tinha pátria nem lar. Com que abrigaria os filhos o homem que aqui viveu? E que lhe daria a comer aquele errante judeu? Mudava de residência em qualquer dia ou instante. Não tinha morada certa, era um pobre judeu errante, porque eles estavam aqui 15 dias e depois mudavam para o sítio onde encontrassem comer. Era o homem anótomo, o homem que comeu e não trabalhou. Na verdade, era o homem que comeu e não trabalhou. Nesta fraga com comida de onde eu agora estou, esteve o homem que comeu e ainda não trabalhou. Fraca maneira de vida devia esse homem passar, companheiro da raposa e olhando para o luar. Devia ser infeliz essa gente primitiva, por isso volto a dizer, fraca maneira de vida. E ainda digo mais, seriam bem infelizes, pois andavam as bandadas como os bandos de perdizes. Deixaram andar até 100 pessoas juntas nos tempos primitivos. Neste tempo reinou esse comunismo que hoje é pregoado, que não pode existir de forma alguma, essa igualdade, que não existe, não pode existir nem nunca existiu só neste tempo. O que tinha um
era de todos. E respeitou-se já neste tempo a velhice. Mandava o mais velho, ainda que fosse o mais ruim. E obedecia-se neste tempo o mais velho. E o que tinha um era de todos. Mais tarde, mudou por completo. Mais tarde, o que tinham todos, o que tinha o pai, ficava só para um. E os outros tinham que escapar todos, embora. E assim se foi povoando o mundo. Porque senão andavam todos juntos nos montões. E aqueles tinham que ir a saber de outros sítios. E o que tinham, ficavam só com ele. E os outros tinham que ir embora buscar outro sítio. Portanto, eram bem felizes. Andavam as bandadas como os bandos de felizes. Bem, vamos então tocar o pingacho. Este pingacho é uma dança que, segundo a lenda, foi cantada há por 400 ou 500 anos e tocada, sabe, música antiga. Segundo a lenda e a tradição, diz que estas músicas foram cantadas há mais de 400 anos. Portanto, como nós queremos conservar estas músicas como uma relíquia ou como um monumento nacional, continuamos a cantar estas músicas. E vamos então cantar o pingacho, que é natural de Paradela. Compreende? Esta é uma dança natural da freguesia de Paradela. Portanto, vamos cantar o pingacho. Agora vamos dançar as alforjas. As alforjas é um baile da mesma época. Nós tememos muitos nabos a cozer numa panela, que meu pai los apanhou e fazem prou. Mira calforjar, mira calforjar. Umas delgadas e outras mais gordas, umas de linho e outras de estopa. O pingacho e as alforjes são danças, hoje em dia, quase que circunscritas a Paradela. A primeira merece uma referência particular. Dançada especialmente no dia de Santa Catarina, é, ao que parece, de remota origem espanhola. Caracteriza-se por uma forte sensualidade. Como outros bailados da região, nomeadamente o redondo,
O pingacho pertence a um tipo de danças de caráter ritual em que se podem vislumbrar vestígios dos antigos cultos da fertilidade. O musicólogo Paul Collard, ao analisar o pingacho na versão recolhida anteriormente por Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça, sublinha a sua similitude com as estampidas, canções coreadas dos trovadores provençais. Bem, vamos então a tocar. Isto é um laço, chamam-se os ofícios, um laço dos pauliteiros, uma dança antiga dos tempos de Ramão e de Dom Rodrigo, destes tempos dos árabes. Estes são os ofícios. Os ofícios vão ser dançados por um grupo de rapazes da povoação vizinha de São Martinho da Angueira. A dança dos paulitos seria na origem uma dança de fertilidade. Os ofícios não constituem um número, ou iaço, na linguagem local, dos mais característicos. São antes uma espécie de pantomima alusiva aos vários ofícios da comunidade rural. Agora então vamos tocar o Senhor Milho. O Senhor Milho é um laço também, como os laços, como outro laço, um laço também do Senhor Milho. Titula-se o Senhor Milho. Senhor Milho, Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor e Salvador del cielo e terra, e no solo e um homem de Deus. Amém. E assim um baile deste, uma dança, e uma dança dos pauliteiros. O Senhor Mio vai ser dançado por um grupo de pauliteiros de Sércio nas imediações de Miranda do Douro. Os dançadores já não são novos. Senhor Mio é um número, ou iaço, com que principia sempre a dança dos paulitos. É também chamado ato de contrição, de acordo com a própria letra.
Era uma vez um burrinho que num prado muito mansinho pastava com mansidão, e ao pé dele descansava o seu dono, que mostrava ser feliz como os que são. Mas eis que estranho ruído chega dos dois ao ouvido e põe-se o dono a perguntarem: ouviste ou foi ilusão? São ladrões, olha que são, que te vão levar consigo. Volta o burro doce olhar, ainda a roer devagar, e diz para o dono que o guarda: e se um ladrão me levar, acaso terei que usar em cima desta outra albarda? Então responde-lhe o dono: uma coisa só me apraz, essa ideia tola afasta, pois uma albarda te basta e outra albarda não traz. E então disse-lhe o burro: pois então, fuja você, porque o perigo certo vê, eu por mim fico a pastar. Se esta albarda que me assenta não diminui nem aumenta, de que me serve a balar. Ensinado este burrinho, a quem se mostra tolinho, e tratos a vida dá, que é tolice afadigar-se e em passos longos cansar-se para ficar onde está. Todas as nações do mundo aqui vão ser anunciadas, isto é, as independentes e ainda muitas tributárias. Começa a canção na Europa e vai por Teherão em Ásia, por Rio de Janeiro em América e vai por Cairo em África. Começa a canção na Europa, na capital portuguesa, e percorre todo o mundo e acaba em Washington, na América. Lisboa, capital portuguesa, Madrid, capital da Espanha, Paris, capital da França, Berlim, capital da Alemanha, Londres, capital inglesa, Roma, capital da Itália, Bruxelas, capital da Bélgica e Viena, capital da Áustria, Estocolmo, capital da Suécia, da Noruega é Oslo, mas antes foi Cristiania, Atenas, capital da Grécia, da Polónia é Varsóvia, da Dinamarca é Copenhague, Ankara da Turquia, Haia, capital da Holanda e Budapeste da Hungria, Tirana é da Albânia e Nintier da Prússia, da Roménia Bucareste, Moscou, capital da Rússia. Mônaco é capital de Mônaco, Helsingfors da Finlândia, da Irlanda é Dublin e Reykjavik da Islândia. Tirana é da Albânia e Koino é da Letónia e Riga da Lituânia. E chegando ao canal de Suez, a Europa está terminada. Deixando as nações da Europa, passamos às nações da Ásia. Tem Teherão, capital da Pérsia, Cabul, do Afeganistão, Pequim, capital da China, Selat, do Beluchistão, Herat, capital do Iraque, e Tóquio, capital do Japão. Estão as Índias holandesas, também a Indochina. Temos por ali Jerusalém, capital da Palestina. Mas passando o Oceano Índico, mais terras se descobria. Acha-se outro continente denominado Oceania. As ilhas da Oceania viviam todas tributárias, pagando tributo à Europa, como Timor e a Austrália. Pois claro, temos para a Indonésia, bem, aquelas nações como a Nova Zelândia, etc, etc. Eu que pelo mapa conheço tudo aquilo, sabe? Mas, no entanto, naquele tempo eram tributárias, todas como o nosso Timor e aquelas coisas. Bem, agora, passando o Oceano Índico com direção ao Ocidente, encontra-se então a África, outro grande continente. Tem Cairo, capital do Egito, sua via este independente, mas tinha muitas tributárias, como Barbaria e Abissínia, Marrocos, Argélia, Tunísia, Trípolis, Congo, a Costa de Mina, a Somália, Guiné, Senegâmbia, o Sudão, Será e Nubia, Moçambique e Angola e a Líbia italiana. E temos as duas Rodésias e a União Sul-Africana. No canal de Moçambique temos mais a mencionar a maior ilha do mundo, a ilha de Madagascar. Passando o Oceano Atlântico com direção ao Ocidente, encontra-se a rica América, outro grande continente. Tem Rio de Janeiro, capital do Brasil, ou seja, Brasília, mas neste tempo era Rio de Janeiro. Portanto, Rio de Janeiro, capital do Brasil, Assunção do Paraguai, Buenos Aires da Argentina e Montevideo do Uruguai, Santiago, capital do Chile, Oruro é da Bolívia, Caracas da Venezuela e capital do Peru é Lima. Haiti é capital de Porto Príncipe, Quito é do Equador, do Panamá é da Anamá e de Salvador é São Salvador. Capital do Canadá é Ottawa,
Honduras de Tegucigalpa, Managuá de Namaraguá e capital de Cuba é Havana. Da Costa Rica é São José e da Colômbia é Bogotá. Tomem nota, meus senhores, que isto não é impostura, porque as portas do céu estava São Pedro a vender fressura. Meteu os carniceiros naquele tempo. O passacalha que vamos ouvir é provavelmente de origem espanhola. Passacalha designava primitivamente uma espécie de serenata. No distrito de Miranda do Douro, é em geral tocado nas procissões por um grupo instrumental constituído por flauta ou gaita de foles, bombo e tamboril ou caixa. Carmelita também anda outro laço, os paliteiros. Deus te salve, Carmelo e Carmosa, que fostes a esposa do Santo José, vós que estáis no alto castilho, disparando balas contra Lucifer. Laço, cena, jardim, violeta, a fonte que emana precioso cristal. Maria foi a mulher mais pura que no mundo pôde haver. Nascer e criar, criar e nascer e criar. E o demónio tomou por empenho que o Santo Rosário não sabe rezar, não sabe rezar e não sabe rezar. Beni devotos, beni, hermanos, llegar a rezar el Rosario de María, que en el reino del cielo le hemos alcanzar. Tirarán tan tan. Este chama-se a Carmelita. Agora vamos a tocar a Carmelita. A dança dos paulitos é de origem incerta, embora o seu caráter guerreiro e a sua indumentária tradicional, de possível origem militar, possam sugerir uma relação antiga com a dança pírrica. Em todo caso, apresenta vestígios das velhas danças propiciatórias que a Igreja tolerou e que foi progressivamente adaptando ao seu culto. O mundo dos nossos dias é assim. O mundo dos nossos dias não acha resolução. Anda homem contra homem e nação contra nação. Partido contra partido. Todos querem governar. Uns dizem que são fascistas e outros Frente Popular. Mas eu digo que não é fascismo, nem é Frente Popular. É que tudo quer comer e ninguém quer trabalhar. No meu modo de pensar, segundo hoje o mundo está, julgam que vai a voltar a vir do céu o maná. Mas o maná foi no tempo de Moisés, mas o maná já não volta. Temos que arrancar as matas e semear no campo delas trigo, centeio e batatas.
E o homem que assim não pensa, ainda que civilizado, não compreende o papel para que o homem foi criado, porque o homem foi criado para trabalhar, e assim como o pássaro para voar. Por isso, o mundo está escangalhado, e já ninguém o endereça, sem deitar-lhe um fundo novo e fazer-lhe outra cabeça. O mundo está escangalhado, o mundo está feito em palha. Aquele que menos come é sempre o que mais trabalha. Por isso, o mundo está escangalhado, e digo isto a todo o povo. Precisa de outra cabeça e deitar-lhe um fundo novo. Bem, vamos então dançar o maragato. Esta canção do maragato, isto é para o tio Lérias de Paradela. Sim, vai cantar o tio Lérias de Paradela, mas canta a cantiga do maragato. Este maragato, sabe, esta cantiga do maragato é originária dos antigos mercenários ou compradores, quer dizer, eram mercadores que apareciam, porque na povoação de Paradela houve uma feira internacional. Ainda hoje um bairro das povoações chama o bairro do Toural. Portanto, houve uma feira internacional. Mas esta dança veio destes tempos primitivos, quando, quer dizer, era internacional, mas ainda nem era Espanha nem Portugal, compreende? É internacional, mas não era Espanha nem Portugal. Uns estavam aqui, outros estavam além, não é verdade? Não havia o limite de fronteiras, porque o limite de fronteiras só foi pelo Tratado de Alcanícer, em 1297, é que foram fixados os limites de fronteiras, reconhecidas de Portugal, as terras conquistadas nas Ribas do Douro, desde Barca d'Alba até Miranda, Paradela e Alcanícer. Portanto, nestes tempos ainda não havia limite de fronteiras, embora já existisse Portugal, mas não havia limite de fronteiras. Portanto, nestes tempos vinham uns compradores de uma província espanhola, deve ter sido das Astúrias, que nestes tempos apenas produziam quase nada. Mas como aquelas gentes tinham dinheiro, eram ricos por causa das minas das Astúrias, que tiravam já minérios, sacavam já minérios lá, aquela gente tinha dinheiro, sabe? Mas não tinham gado, não produziam gado. Vinham a comprar gado aqui e a outras partes da Espanha. Alguns vinham aqui a Paradela e outros iam às filhas. E apareceram lá muitos compradores deste, por toda a Espanha. Portanto, estes maragatos vinham comprar essa cria. E esses maragatos usavam um trajo quase como usam hoje ainda os turcos. Uma espécie de saia e arregaçada aqui por baixo, atada aqui por baixo. Uma espécie de saia, mas era armatada aqui por baixo. Portanto, como o maragato, como eles vinham, o traje deles é como hoje se dança o maragato. O traje imitado, as mulheres põem-se a saia, imitando tal qual os maragatos. E para dançar eram tremendos. Às vezes andavam a dançar, mas caíam-se uma meia para o chão, mas eles não iam levantar a meia. O baile não perdiam. Toca a dançar e com as meias caíam, se importavam, sabe? Eram alegres para dançar. Portanto, vamos a cantar o maragato. Mas esta dança é uma dança a gozar, para gozar os maragatos, é uma dança assim? Não, esta dança, os maragatos dançavam eles esta dança, quando eles vinham também dançavam aqui, dançavam essas danças, vinham as compras, a fazer as compras, e depois também eram pândios como os outros, eram gente como outras, sabe? E portanto dançavam esta dança dos maragatos, e depois depois um comeu, sabe, ali numa taberna, comeu e não queria pagar, compreende? E de que não queria pagar, a dona queria lhe fazer pagar, e ele depois dizia assim: maragato sou, não lhe nego, não lhe devo nada ao cavalheiro, não lhe devo nada ao devo, mas me deves tu a mim, por 3 noites calha a dormir. Ele tinha dormido lá, ainda queria que o dono pagasse por cima, sabe? Os maragatos também havia todos, também havia bons e havia maus, portanto vamos a cantar então o maragato. Maragato sou, não lhe nego, maragato sou, não lhe nego, não lhe devo nada ao cavalheiro, não lhe devo nada ao devo.
Uma forte trovoada interrompeu a filmagem. O maragato que acabamos de ver e que hoje igualmente se encontra quase que circunscrito a Paradela é outra das danças da região que, no dizer do abade de Bassal, representam não a rudeza selvática desta gente, mas sim o documento vivo de uma civilização a extinguir-se. Sobre estes famosos maragatos de que nos falou Chico Domingues e que constituem ainda hoje um grupo étnico distinto no meio da população leonesa, opinou Oliveira Martins. São ainda os berberes antigos. Paradela. Francisco Domingues escreveu-nos ultimamente, inquieto pela demora do que ele chama o seu programa. A sua carta terminava com este desabafo. Sou muito patriota, ainda que não pareça, mas como sou um homem rústico, a pátria não me conhece. Francisco Domingues, adeus, saúde e boa sorte. Seja pequeno ou grande, o meu voto ninguém merece. Porque depois do meu voto dado, o dono do voto cresce e depois que está lá em cima, olha abaixo e não conhece.